Bom, então, boa tarde todo mundo, como estamos? Vamos começar então. Como eu disse, eu quero ver se a gente consegue avançar ao máximo sobre os objetos autísticos, para a gente conseguir passar para a terceira característica, terceiro item aí que compõe a borda autística. Boa tarde, Carmen, tudo bem? Olá. Para a gente poder passar para o terceiro aspecto, componente da borda autística e poder avançar um pouquinho mais rápido nesse texto. Para isso, já que hoje estamos todos online, eu fiz o seguinte, eu fiz algumas marcações no texto e vou projetar aqui do que eu acho que, claro que todo mundo leu o texto todo, e quem não leu vai ler, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar projetado aqui alguns pontos. Deixa eu permitir aqui. Alguns pontos que eu acho que vão nos organizar em relação ao texto. Deixa eu tirar essa lateral aqui para ele ficar maiorzinho. Vou botar a barra lateral e ampliar um pouco. Onde que amplia mesmo? Gente, é trágico, tem horas quando a gente apanha na... vou deixar assim. Vamos ver como é que amplia mesmo, é bom que eu vejo mais vocês, eu vejo todo mundo aqui. Bom, vocês estão vendo aí o texto, não está muito pequeno não, né? Está pequeno, mas eu também não me lembro onde que amplia agora. Eu estou com mania de usar o touch e eu estou no computador que não tem Mas dá para ver, não está tão pequeno, dá para ler. Porque eu não sei onde é o zoom. Gente, que absurdo, né? Não sou só eu que apanho, não, né? Todo mundo apanha desses negócios. Vou até abrir aqui pela lateral para ver se aparece o zoom aqui. Tem uma lupinha em cima, não é? Com mais? Eu acho que é esse mesmo. Ó. Então, agora deixa eu fechar aqui para a lateralzinha que eu vejo vocês. Pronto. Eu vejo todos vocês, mais o texto desse jeito. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa lateral e vamos lá. Bom, o que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre objeto autístico? Vamos só retomar rapidamente. A questão do objeto autístico começou na página... Deixa eu dar um ok aqui. O objeto autístico começou aí na página 149, os objetos autísticos complexos. Embora o título fala dos objetos autísticos complexos, vocês vão ver que fala-se dos objetos autísticos simples e dos objetos autísticos complexos, embora os complexos são os que mais nos interessam. Mas o texto também falou dos objetos autísticos simples. A gente começou na página 149 definindo o que são os objetos autísticos, né, e de que modo eles participam da construção subjetiva, se participam ou não, se são vetores de abertura ou de fechamento, e a gente está caminhando na direção de uma marcação da diferença das diferentes abordagens teóricas em relação a essa questão do objeto. Talvez, inclusive, a questão do objeto autístico seja um dos pontos de maior divergência entre as abordagens teóricas. A gente estava avançando, inclusive, em relação à psicanálise e, por exemplo, à comportamental, em relação à questão da educação e da psicanálise. A gente foi avançando nessa direção. Então, por exemplo, em relação ao comportamental, a gente falou aí na página 150 sobre as técnicas de reeducação do comportamento, que tem aí um objetivo maior de corrigir esses objetos autísticos e não necessariamente permitir que eles estejam em funcionamento conforme as características do próprio sujeito. Também avançamos um pouquinho em relação à questão dos educadores, né? Então, os educadores propõem manter os objetos ou retirar os objetos autísticos. E fomos caminhando aí para a ideia de que a psicanálise, então, não tem uma visão única sobre o que fazer com os objetos autísticos, agora a gente tem que discutir isso dentro da psicanálise. E a gente vai discutir a partir, sobretudo, de Tust, o casal Lefort e Maleval e Eric Lohan.
para a gente poder diferenciar melhor dentro. Claro, a gente poderia ainda discutir o Winnicott, François Doutor, mas a gente tem que fazer um recorte possível, senão a gente também não chega a lugar nenhum. Então, a gente vai fazer um certo recorte para poder entender o que fazer e de que modo compreender e tratar na clínica essa questão dos objetos autísticos. Então, retomando um pouquinho na página 153, nós paramos aqui, olha, toda abordagem do autismo ancorada numa concepção genética, fundamentada numa abordagem normativa do desenvolvimento do sujeito, mais cedo ou mais tarde, induz que se faça oposição à persistência das estereotipias e dos objetos autísticos. Foi esse o ponto que nós paramos, então, no último encontro. De modo geral, se é uma abordagem normativa, adaptativa, educacional ou ainda de reeducação dos comportamentos, inevitavelmente, e ancorada numa lógica genética, e aí entra a crítica que a gente já conversou um pouquinho sobre a questão de chamar os transtornos do DSM-5 de transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, numa concepção genética e neuronal de tudo que acontece na infância, mesmo que não se tenha uma pesquisa que comprove essa ordem, são hipóteses, mas já são nomeadas como se fosse algo já sabido, não é tão simples assim. Ou seja, não são mais transtornos que se cometem pela primeira vez na infância, são transtornos que são nomeados como transtornos do neurodesenvolvimento. Só ressaltando aí de novo, quem puder abrir a câmera, abre, porque é horrível falar com quadradinhos, tá? Luciana e Carmen estão com a câmera aberta, mas o restante só estou vendo quadradinhos fechados. É horrível esses quadradinhos. Continuando, então. Quem conseguir, tiver internet para abrir, abra, por favor. Lembrem-se que é educadinho abrir. Bonitinho, educadinho. Continuando, então. Em relação à diferença, então, de que ponto de partida teórico você trabalha, decide como você vai trabalhar. Então, abordagens que tem a ideia do autismo ancorado na genética, vai acabar, em algum modo, entrando em oposição à estereotipia e os objetos autísticos. A psicanálise, ela não ancora a sua compreensão do autismo na concepção genética, não que ela exclui, não que ela não aceite a ideia genética, mas ela não ancora, ou seja, ela não toma como eixo central da sua compreensão a questão do neurodesenvolvimento, ou seja, essa genética neuronal e desenvolvimentista. Nesse sentido, então, a gente já tem uma antecipação de que a psicanálise, sobretudo lacaniana, não vai, portanto, bater de frente e criar uma grande oposição em relação às estereotipias aos objetos autísticos. Avançamos mais um pouquinho para a gente poder falar sobre os objetos autísticos simples. E aí a gente tem essa questão do que acontece, do que aconteceu, inclusive, quando foi testado, e quem fala sobre isso é a Tushing, quando foi testado arrancar os objetos autísticos, ela presenciou uma piora, um agravo do quadro. Ela diz assim, a experiência, né, aqui, a experiência adquirida com isso, confirma que a supressão precipitada do objeto autístico frequentemente suscita nas crianças autistas quadros clínicos que ficam difíceis de diferenciar da esquizofrenia. A gente está dizendo com isso que o autismo saltou para a psicose? Não estamos dizendo isso de modo algum. Estamos dizendo que a criança, o adolescente, o adulto, que tem o seu objeto autístico arrancado de modo precipitado e de um modo violento, entra num agravo que fica difícil de diferenciar da esquizofrenia. Não significa com isso que ele se tornou esquizofrênico de modo algum, mas fica difícil pelas manifestações agressivas, pela irritabilidade, pela movimentação que acontece após o agravo em decorrência da retirada precipitada ou forçada dos objetos autísticos. E aí, então, vamos avançar um pouquinho, e esse é o ponto que a gente parou, sobre o que são, então, os objetos autísticos, começando dos objetos autísticos simples. Falamos do conceito, da definição, agora vamos falar das funções, como eles funcionam.
Em 1972, no texto da Tushing, Autismo e Psicose da Criança, a Tushing, em 72, foi a primeira a isolar, então, esse conceito de objeto autístico. Percebe que termos de conhecimento é tudo muito recente, década de 70 é ontem, tá? Em termos de conhecimento, as pessoas falam, nossa, década de 70, quanto tempo? Em termos de conhecimento teórico, isso não é muito tempo, não, isso é razoavelmente recente. Então, a Tushing evidencia na década de 70, pela primeira vez, é o primeiro texto que aparece, o recorte do objeto autístico. E aí, simultaneamente, ela fala que o objeto autístico tanto serve para uma proteção, quanto serve para o agravo do quadro do autismo. Tanto protege o sujeito autista e, portanto, leva ele a funcionar melhor, com menor angústia, quanto também serve para o agravo do quadro do autismo, e a gente percebe grandes patologias atreladas ao objeto autístico. E aí ela continua aqui, veja, o objeto autístico seria, na perspectiva de Tushing, um percurso, né, do objeto transicional, representando a especificidade de ainda ser percebido como totalmente eu. Então, da onde que ela tira o termo objeto autístico? Ela tira o termo a partir do outro termo de 1951, do Winnicott, chamado objeto transicional. Só que o objeto transicional, conforme a gente já conversou, é um objeto que aponta para a neurose. O objeto transicional foi pensado especificamente no percurso de desenvolvimento de crianças pequenas que estão com uma neurose, no percurso da neurose. A Tushing, então, propõe que há algo ali do objeto autístico que seria uma espécie de precursor do objeto transicional, ou seja, estaria antes, ainda mais primitivo do que o objeto transicional, e percebido como totalmente eu. Por que totalmente eu? Veja, o objeto transicional ele está na relação entre a criança e a mãe. Logo, o objeto transicional ele não é totalmente eu, ele é um objeto já, de algum modo, que aponta para a existência do eu e de um outro, que aponta para a relação amorosa entre a criança e a sua mãe. Então, o objeto transicional, pela existência do objeto transicional, a gente já percebeu que a criança percebeu a existência do outro. E tanto percebeu a existência do outro, que representa esse outro numa naninha, representa esse outro numa chupeta, representa esse outro que às vezes está presente, às vezes está ausente em um objeto. Então, obviamente, o objeto transicional já deu notícia de que outra pessoa existe. O objeto autístico, olha a diferença, seria um objeto percebido como totalmente eu, ou seja, um objeto que não constata a existência do outro. Uma relação da criança com o objeto que anula a percepção da existência do outro. Vocês entenderam essa parte? Posso ir adiante? Porque, de novo, vocês têm que estar entre presencial e boa parte fechada, eu fico até na dúvida se vocês estão entendendo. Qual coisa vocês me falam. Então, veja, o objeto transicional parte do pressuposto de que tem uma outra pessoa. E o objeto autístico, a gente percebe, por ele ser totalmente eu, que não tem ninguém lá a não ser a própria criança. Ela não constatou a relação com outra pessoa. Então, ele não está na transição, né? Entre um pouco lá na mãe e um pouco aqui, né? Então, continuando. Sabe-se que o objeto transicional aparece no decorrer do primeiro ano, lembrando, no decorrer do primeiro ano, e muito dependente da construção, inclusive, do estágio do espelho, porque você se lembra que o estágio do espelho acontece ali por volta de aproximadamente 4, 6 meses de idade do neném, 4, 6, 8, regularmente, ainda no primeiro ano, e no objeto transicional, a criança tem a primeira experiência de encantamento com a própria existência. E ela só se encanta com a própria existência porque ela percebe a existência de alguém externo a ela, certo? Então, para que haja o objeto transicional, tem que ter passado esse encantamento da existência de si e da existência de outra pessoa, para que ela possa, então, prestar atenção nos objetos, sobre os quais, inclusive, ela vai, de algum modo, encarnar a existência das pessoas quando elas não estão. Então, entendam que o objeto transicional, ele depende do estágio do espelho para acontecer. Se tiver dúvida nisso, me fala que eu explico, tudo bem? Continuando, então. Então, veja, o objeto transicional que aparece no decorrer do primeiro ano, né, ele é frequentemente encarnado em coelhinhos, ursinhos, chupetas, brinquedos de pelúcia, mantas, ou seja,
esses objetos todos que popularmente servem para a criança se acalmar, pegar no sono. Segundo o Winnicott, ele representa o seio materno ou o objeto da primeira relação. O Winnicott chama de objeto transicional porque o objeto transicional está numa área transicional. Ou seja, como assim uma área transicional? Ele nem está completamente sob controle da criança, mas nem está completamente fora do controle da criança. Por exemplo, a mãe, o corpo da mãe, o seio da mãe está completamente fora do controle da criança. A criança solicita e não necessariamente ele vem. O objeto transicional, a criança tem sobre ele algum controle. Não chega a um controle mágico, que eu penso nele e ele aparece magicamente, eu posso perdê-lo, inclusive. Inclusive, quem nunca, né, teve que voltar na estrada para buscar o objeto transicional porque ele ficou para trás. Eu posso perdê-lo, eu posso esquecê-lo, mas eu tenho algum controle sobre ele. Então, ele está numa espécie de área transicional. O Lacan, então, o Winnicott, em 1951, traz o conceito de objeto transicional. A Tushing, em 1972, traz o objeto autístico. O Lacan, ele pega o conceito do Winnicott de objeto transicional e propõe, a partir do que o Freud escreve sobre o Fort-Da. O Freud escreve sobre Fort-Da naquele texto Além do Princípio de Prazer, né? Então, se vocês voltarem no texto do Freud sobre Além do Princípio do Prazer, vocês vão ver ele explicando sobre Fort-Da. Fort-Da, para quem não se lembra, ele está observando o neto dele brincar, e ele observa que ele joga um carretel de linha para debaixo do sofá, fica angustiado quando o carretel some dos seus olhos e fica completamente extasiado e feliz quando ele consegue recuperá-lo. E, embora ele ficou extremamente angustiado de perder o carretel, ele joga de novo. E esse jogo meio sadomasoquista de perder e reconquistar, chama a atenção do Freud, né? Por que que ele sofre quando perde, fica feliz quando recupera, mas se permite perder novamente? Isso chama a atenção do Freud, e ele dá esse nome de Fort-Da conforme os sons que a própria criança fazia, Fort na hora que perdia, Da na hora que recuperava esse objeto. Então, o Lacan fez a leitura do Lacan sobre o objeto transicional do Winnicott, atrelado ao Fort-Da freudiano, construiu o conceito de objeto A em Lacan. Vão fazendo essas conexões para a gente poder voltar nos objetos, nos conceitos, quando vocês tiverem dúvida. Então, o objeto Azinho com letra minúscula, do Lacan, ele advém desse conceito de objeto transicional do Winnicott, mais a versão Fort-Da do Freud. Então, Lacan fez disso uma versão do carretel Fort-Da e indica que concebeu o objeto pequeno a seguindo seus rastros, o rastro do objeto transicional e do Fort-Da. Com efeito, o objeto transicional se constrói em relação à perda. Veja, só existe objeto transicional porque a criança, ao perceber que a mãe existe, percebe que a perdeu. É interessante isso, né? A gente percebe que existe uma coisa quando a perde. Se não houver perda, sequer a coisa existe. Porque se a coisa está sempre lá, nunca em alternância presença e ausência, é como se você nunca estivesse tido. Então, você só tem noção de que você tem quando você se dá conta de que é possível perdê-la, de que se perdeu. O objeto transicional, portanto, ele se constrói diante da perda. Não houvesse perda, não haveria possibilidade de objeto transicional, mas também tem que ter perda, né? Então, ele coincide, segundo Winnicott, com alguma abrogação de onipotência. É interessante essa abrogação de onipotência, ou seja, é insuportável para a criança a ideia de perder. Então, a criança cria uma espécie de onipotência, colocando aquilo que seria perda, falta, num objeto transicional, presença. Percebe que é uma certa onipotência? Ou seja, por que a criança ela é tão possessiva sobre seu objeto? Tão possessiva que quando outra criança tenta pegar o objeto transicional dela, é capaz dela morder, é capaz dela gritar, ela fica completamente revoltada, porque ela não permite que alguém
que não ela tenha uma potência, uma onipotência sobre esse objeto. Então, essa abrrogação de onipotência que só pode parecer se a mãe chega a desiludir a criança. E, obviamente, a mãe vai desiludir a criança, a gente espera isso, conta com isso, e isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa absolutamente necessária. Ademais, ele está fadado a um desinvestimento progressivo que deve ir até o desaparecimento. Então, em algum momento, a criança não vai precisar mais dessa onipotência em relação ao objeto transicional e esse objeto vai perdendo a sua importância e desaparecendo. Ele materializa a sua existência, o acionamento da falta que comanda o desejo. O fato de que ele não ser o seio ou a mãe, escreve Nicot, é tão importante quanto o fato de representar o seio ou a mãe. Por isso que ele é transicional. Ele nem é o seio, mas ele representa o seio. Então, ele é uma transição entre essas duas coisas. O objeto transicional revela, assim, que a perda do objeto primordial do gozo dá origem aos objetos substitutivos, com os quais o sujeito chega a propiciar para si uma certa satisfação. E aí, voltando para Tushing, os objetos autísticos para Tushing. Então, o objeto transicional, ninguém tem dúvida dele, né? Se tiver, me fala. Mas é um objeto que representa a perda, e representa a perda, sendo insuportável a perda, numa espécie de onipotência em relação, pelo menos, ao objeto. Já que eu não posso dominar e não perder a mãe, eu posso, digamos, encarnar no objeto essa mãe para poder, então, controlar pelo menos esse objeto. Em contrapartida, os objetos autísticos funcionam, segundo Tushing, como uma proteção contra a perda. Então, tem alguma coisa em comum entre o objeto transicional e o objeto autístico. Só que o objeto autístico, percebam, é a constatação de que houve a perda. O objeto autístico é uma proteção contra a perda, ou seja, antes da perda acontecer. Percebam aqui por que a Tushing está dizendo que o objeto autístico, ele precede o objeto transicional. Na teoria da Tushing, o objeto autístico vem antes do objeto transicional. Porque o objeto transicional não é já com a constatação da perda? O objeto autístico é antes da perda acontecer. Mais especificamente, para proteger contra a perda. Nesse sentido, o objeto autístico não é substituto de nada. Porque para ser substituto tem que ter tido perda, é uma questão lógica. Se não teve a perda, o objeto autístico não é substituto de nada. Ele não substitui. Quem substitui? O transicional. O autístico, se ele protege contra a perda, ele é anterior à perda, ele não protege de nada. Não são substitutos, afirma ela. A sua função qual a função do objeto autístico? Impedir o desenvolvimento do grau de consciência da separação corporal. Eles forjariam uma proteção contra um buraco negro angustiante correlato a uma perda vital, que afetaria o sujeito e o grande outro materno. Aí tem um ponto interessante. No sujeito autista, justamente por faltar a questão do sujeito dividido, uma perda não parece uma perda de algo, parece uma perda de tudo. Entende a diferença? Quando o sujeito dividido, que é um sujeito que aponta para a neurose, perde alguma coisa, ele perde alguma coisa. Ele não perde tudo. Afinal, ele é um sujeito dividido. Se ele é dividido, é possível perder alguma coisa, não tudo. Na questão do autismo, o que é angústia em relação à perda? A perda não é a perda de alguma coisa. A perda, dentro do autismo, em que ele não é marcado a princípio com essa ideia do sujeito dividido, sujeito castrado, né? Sujeito recalcado, recalque, castração, inconsciente, lembra? Sujeito dividido. Faltando esta marca aí, a perda é uma perda vital. Então, não é uma perda de alguma coisa, é uma perda de tudo. Uma perda de tudo, bom, se vocês perdessem tudo, eu te garanto que seria uma crise de angústia. Uma perda de alguma coisa, vocês ficam mal, vocês têm um mal-estar. Mas experimenta perder tudo. Entende o que eu estou apontando? A diferença entre perder alguma coisa e perder tudo. Perder alguma coisa, eu sofro, eu tenho um mal-estar. O mal-estar não é o que leva o neurótico ao seu consultório? Mas perder tudo, eu não tenho mal-estar. Eu tenho uma crise de angústia. Perder tudo é morte, gente. É uma sensação de morte. Então, a perda no autismo é uma sensação de uma perda vital, uma perda de vida, como se ele fosse morrer,
diante de uma perda. Então, utilizados como se fizessem parte do corpo para dar sensações que acalmam e desviam a atenção. A sua razão de ser essencial seria de suprimir as ameaças de ataque corporal e aniquilação definitiva. Olha como é pesado. Veja, um neurótico, quando você tira dele um brinquedo, ele não tem uma experiência de aniquilação definitiva. O que é aniquilação definitiva? Você veio para matá-lo, né? Você arranca um brinquedo, você está arrancando, despedaçando aquele corpo. O neurótico, então, quando você tira um brinquedo dele, quando você vai ali e fala, vamos tirar esse celular e vai fazer tarefa, ele não tem uma experiência de ataque corporal e aniquilação definitiva, entende? O sujeito autista, quando você lhe arranca o objeto, ele entra em crise. Se vocês nunca viram uma crise, vocês devem imaginar como ele entra em crise, porque ele tem uma experiência de ataque corporal e aniquilação definitiva. Essa é a diferença entre a perda em um sujeito que pode perder, porque já é castrado, ou seja, já é marcado por uma perda, e um sujeito que não pode perder, porque não há uma marcação que autorize essa perda. Posso ir adiante? Tudo bem até aí? Então, nós temos aí a diferença entre o objeto transicional, que substitui algo porque tem uma perda, o objeto autístico, que não substitui nada porque ele previne a perda, e a ideia de Tushing de que, sim, então, o objeto autístico, ele previne a perda, ele é anterior ao objeto transicional, quando o sujeito, então, já teria passado por uma perda. Se ele é anterior à perda, qualquer possibilidade de perda, para quem nunca experimentou, de fato, uma perda, é insuportável, uma aniquilação, uma perda vital. Enquanto, no caso neurótico, essa perda não seria vital, seria a perda de um pedaço, de um objeto, e não da vida. Seguindo na sequência, veja, além de serem sentidos como os objetos, tá? Então, na 157, para vocês marcarem aí onde vocês estão. Ainda na 157, então, o que eu quero falar aqui? Os objetos como fazendo parte do próprio corpo. Isso que a gente já falou, né? Então, você tira o objeto autístico da mão, parece que você está arrancando a mão do moleque fora. Não parece que você está tirando o objeto, parece que você está decepando a mão. Então, veja, além de serem entendidos como fazendo parte do próprio corpo, os objetos autísticos caracterizam-se pelo fato de que a criança os utiliza de uma forma que não corresponde às suas funções. Como assim não corresponde às suas funções? Um carrinho, você deveria, teoricamente, pegá-lo, metaforicamente, fazer vrum, 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 com a rodinha para baixo e colocando em movimento. A criança, por exemplo, ela pode pegar o carrinho, virar de barriguinha para cima e ficar girando a roda, ou seja, desviar o carrinho da sua função. A caneta, que seria para escrever e rabiscar, ela utiliza simplesmente para segurar. Ou seja, uma das características do objeto autístico é que, como ele faz parte do corpo da criança, o modo que a criança utiliza não corresponde à função do objeto, e sim à parte que ele está compondo o corpo da criança. Dúvida aí, me fala. Então, os objetos autísticos propiciam, segundo Tush, uma sensação de segurança. Afinal, é uma extensão do corpo. É um corpo que tem um pedacinho a mais para proteger. Então, uma sensação de segurança, eles protegem do não eu. Por isso que eles são um totalmente eu. Vocês lembram que lá atrás a Tush falou que o objeto autístico ele é um totalmente eu? É totalmente eu, porque ele não está ali na transição entre eu e a relação com alguém, ele é um totalmente eu. E ele vai me proteger do que se ele é totalmente eu? Do não eu, de qualquer coisa que não eu. É uma recusa de que existe a possibilidade de relacionar, de olhar, de escutar, de tocar num não eu, ou seja, numa outra pessoa que não o próprio sujeito. Então, mas resultam de uma autossensualidade, ou seja, uma relação com totalmente eu, com o próprio corpo, que se tornou excessiva e assumiu um corpo desviante perverso. Falas da Tushing aqui. Tanto que tem um efeito limitante sobre o desenvolvimento mental da criança. Em resumo, Tush concebe os objetos autísticos como sendo proteções contra a angústia, só que eles ultrapassam a função autoterápica, ou seja, de proteger a angústia e causar uma melhora do quadro, e se tornam nocivos, porque protegem a angústia, mas também impedem uma relação com o mundo exterior, com as outras pessoas, com qualquer coisa não eu, uma vez que os objetos autísticos são objetos totalmente eu.
Ou seja, não servem para relacionar você com o mundo, mas são absorvidos, fazem uma certa equação em que tornam parte do seu próprio corpo. E aí, se vocês pararem para pensar, todos os nossos objetos servem para relacionar. Né? Por exemplo, o computador, nesse momento, para que eu estou utilizando? Para conversar com vocês. Então, é o objeto que eu utilizo para acessá-los. Mas eu posso utilizar esse objeto para não acessá-los? Sim. Quantos autistas a gente tem dentro do quarto, em jogos virtuais, e não saem de lá de jeito nenhum? Eles utilizam, talvez, para não acessar esse não eu. É possível utilizar para acessar, mas, a princípio, parece a função ser o contrário disso. Avançando mais um pouquinho, o que a gente quer? Por que eles fazem parte do próprio corpo e não servem para interação? Principalmente devido à falta de significantes. Como assim a falta de significantes? Um objeto ele serve para interação porque ele também faz parte da linguagem. Ele tem um nome para mim e um nome para você. Eu chamo de copo, você chama de copo. Então, se alguém perguntar, me presta o copo, você sabe o que é um copo para trazer para mim. Ou seja, há um ponto de comunicação através desse objeto regularmente. Quando esse objeto não tem um significante que o nomeie, caneta, copo, faltam significantes, ele acaba não servindo para interação, efetivamente. Esse não é a função do objeto autístico servir para interação. A gente tem que descobrir como fazer ele funcionar assim, mas não é a premissa dele. Então, veja, estamos aqui na primeira linha. Não estando o gozo regulado pela linguagem, ele invade o corpo por sensações autogeradas no vocabulário de Tushing, ao passo que as percepções carecem, elas também, de um enquadramento simbólico para estruturá-las. Na sequência, as crianças autistas, escreve Tushing, né, cercam-se de objetos duros, que são os objetos autísticos simples, sobretudo, com os quais se sentem em equação de modo bidimensional. Como assim bidimensional? Quando vocês vão ao mundo, não agora online, mas quando vocês vão ao mundo de carne e osso, vocês vão tridimensionalmente, certo? Vocês possuem uma relação tridimensional com o mundo. Ou seja, o mundo tem distância, tem espaço, tem uma relação tridimensional. O objeto transicional, a Tushing vai apontar, permite que, mesmo que o sujeito vá ao mundo, ele não vá de um modo tridimensional. É como se ele diminuísse as dimensões para diminuir a possibilidade de interagir com o mundo. É como se, com o objeto em mãos, ele vai de modo bidimensional. Aí que se trata, então, a identificação. Essas crianças recorrem à natureza do objeto a fim de equacionarem com esse. Como assim equacionarem com esse? Relacionar com o objeto para não relacionar com nada para além do objeto que está no mundo lá fora. E aí vem até uma coisa perigosa. Por exemplo, a criança tem um objeto autístico, segura assim, vai descer a escada, é perigoso ela sair rolando a escada abaixo. Porque para segurar o objeto, ela não vai se deparar nem com a escada, nem com o corrimão onde ela devia segurar, entende? Então, essa relação bidimensional impede, inclusive, dela ver os elementos de risco no mundo. Então, ela pode sair correndo para o meio da rua e não ver um carro. Ela pode estar andando numa direção, não ver a escada e despencar da escada. Entendem por quê? Porque ela está tão focada na relação com o objeto autístico que as coisas que acontecem ao redor, a escada, o carro, o cachorro e etc., não são de fato constatados. Tudo bem até aí? Podemos seguir adiante? Alguma pergunta ou vou seguindo? Digam aí. Pode falar, Marta. Eu fiquei assim curiosa em relação ao objeto transicional. Existe um tempo, não seria idade especificamente, que a criança começa a utilizar esse objeto? A partir, ainda no primeiro ano. Isso, eu percebi em crianças muito pequenas. E assim, eu acompanho uma bebê de 1 ano e 6 meses, a ponto dela, quando estava engatinhando, ela não soltava esse objeto por nada. Era como se ela não tivesse aquela mão. Usava toda a outra mão para fazer as coisas e aquele objeto preso na mãozinha dela, né, que ninguém podia encostar.
mas ela, de vez em quando ela queria, ela apoiava em algum lugar, mas assim, sempre presa a um determinado objeto, de tempos em tempos mudando esse objeto. Né? Eu observei Marta, isso na a única escola. condição para o objeto transicional é a constatação da perda. E o que se dá a constatação da perda? O estágio do espelho. Você se lembra que o estágio do espelho, ele acontece ainda nos primeiros meses, 4, 6, 8 meses de idade de um bebê. Varia, porque esse bebê pode ter nascido prematuro, pode ter tido uma virose ficada na UTI muito tempo. Você entende por que a gente não crava a época? A gente não crava a época porque os acontecimentos do sujeito são razoavelmente variados, mas regularmente, estatisticamente, digamos assim, vai acontecer dentro do primeiro ano. Então, por que o estágio do espelho? A constatação da falta. Com a constatação da falta, eu já arrumo um substituto para dar conta dessa falta, que é o objeto transicional. É a única condição que precisa. Legal, não tinha pensado na constatação da falta, né? Porque é uma linguagem bem específica da psicanálise, né? E o meu trabalho com crianças nessa faixa de idade foi acompanhando na pré-escola, na creche, e essa bebê, né, me chamou muita atenção por isso, porque muito cedo ela conseguiu dizer eu, né? Meu, é meu, muito cedo. Eu fiquei assustada, inclusive. Falei, meu, é meu, me dá, é meu. Mas esse meu, me dá, é meu, em muitas crianças vai antes do ano também. Sim, mas muito cedo. Eu fiquei admirada e da convicção dela, né? Saber o que ela estava dizendo. É meu bebê, meu bebê, né? Agora, Marta, para além da psicanálise, por exemplo, se você pegar na observação de senso comum, porque as pessoas, quando elas querem observar os nenéns, elas conseguem observar e encontrar as mesmas constatações com a gente, só não vai ter os conceitos. Por exemplo, se você pegar no YouTube, no Instagram, vários vídeos, você já deve ter visto aqueles vídeos de encantamento, que, por exemplo, o neném, ele não tinha audição, aí colocaram o aparelho de audição e ele escuta pela primeira vez. Ele tinha um problema de visão, colocaram óculos pela primeira vez. Você já viram esses videozinhos? Esse vídeo que a gente pode chamar de encantamento. Mesmo um neném que não tem problemas de audição ou de visão, vocês vão se lembrar, se vocês pararem para observar um neném, que o neném, num determinado ponto, 2, 3, mais tardar 4 meses, ele começa a se encantar com a mão, o pé, e aí ele se encanta tanto com o pé que ele suga o dedão e chupa o dedão. Vocês lembram disso? Assim, como ele começa a ficar assim, esse encantamento é a constatação de que ele existe, de que tem mão. Ele pode não saber que chama mão ainda, entende? Nem que chama pé. Mas a constatação de que eu mexo assim e tem alguma coisa que acontece, uma sensação, uma constatação sensória, mesmo que ainda não tenha significantes. Quando ele tem essa constatação, a gente tem notícias, portanto, que a constatação da falta está acontecendo também. Mas o que me chamou assim, a atenção para demarcar bem, né? Eu trabalho com crianças há muito tempo, né? A minha caçula, por exemplo, está com 22 anos e só de escola eu tenho 35 anos. A escola que tem outro grupo. Então, e eu retornei agora, né, de um outro ponto de vista. Tinha uma leitura da psicologia, Winnicott, enfim, né? Essas coisas que a gente vai lendo muito para se apropriar. Mas o que me chamou a atenção, né, e chamou a atenção, é assim, a mudança, a diferença tão gritante dessa criança que eu acompanhei com essa mesma faixa de idade lá 20 anos atrás, por exemplo, né? E essa criança hoje, esse bebê de hoje que a gente tem aí. Então, a minha filha até diz, mãe, você está fazendo laboratório. Eu falei, realmente estou, né? Estou pegando e vendo e constatando, assim, existe uma teoria de base, mas existe uma criança aí muito esperta, Sim. né? Aquilo que as crianças demoravam muito. Mas aí que é interessante, Marta. Né? É interessante a gente pensar nessa coisa da singularidade. As crianças, cada uma vai ter dentro dos tempos do sujeito. Por exemplo, você tem crianças que o meu irmão, por exemplo, meu irmão e meu filho têm a mesma idade, meu filho é 2 meses mais velho que meu irmão. O meu filho, com menos de 1 ano, já falava igual a maritaca,
mas não andava. Meu irmão, com 10 meses, já corria, mas foi falar com 1 ano e meio. E aí, no aniversário de 1 ano, eu tenho isso filmado, eu acho maravilhoso. Meu filho ganhou um carrinho, que ele não andava ainda no aniversário de 1 ano, ganhou um daqueles carrinhos de dirigir, que tem pedal, mas não pedalava ainda não. E aí, o meu irmão, com 10 meses, já andava. Aí meu filho virava para meu irmão e falava, empurra. E meu irmão empurrava. Ou seja, um tinha parte motora, a outra tinha parte verbal. E eles se ajustaram ali numa espécie de complemento. Dois, no desenvolvimento absolutamente regular, em que primeiro acendeu a linguagem e outro a motricidade. Então, é uma coisa interessante que dentro do tempo do sujeito, o principal vai acessar o mundo de algum modo. Se esse acesso vai ser mais motor, mais verbal, mas você percebe um enorme interesse em, de algum modo, ir ao mundo. E esses tempos são muito legais. Priscila? Sim. Oi. Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo sim, pode falar. Eu ia falar, na verdade, perguntar sobre o estádio do espelho. Você falou aí do objeto transicional, mas aí como é que funcionaria, né, no caso aí do autismo, esse estádio do espelho aí? Porque é onde é a questão do imaginário, né? No estádio do espelho, da formação do eu, né? Não do sujeito, do eu, né? Como é que seria isso no autismo? Porque você, no início, você começou a falar, você falou do estádio do espelho, eu não peguei se você fez relação com objeto autístico ou se você estava falando do objeto transicional. Estava falando só do transicional. Veja, o estágio do espelho, ele é uma certa constatação, uma primeira experiência de perda. E a Tushing, e a gente ainda está na Tushing, a gente já vai Tushing, casal Lefort, e para fazer a diferenciação com o Maleval e o Eclohan. Mas neste ponto aqui, a Tushing, o que ela está dizendo é que o objeto autístico, e portanto, então, a criança autista, ela tem um modo de funcionamento com o objeto que antecede, né, que precede o objeto transicional, em que o objeto transicional ele é marcado pela perda, por isso ele é um substituto, e o objeto autístico ele quer proteger da perda. Então, em termos de estágio do espelho, é como se a gente estivesse dizendo que alguma coisa acontece com o estágio do espelho na criança, estou em touch ainda, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais. Mas nesse ponto que nós estamos, é como se o estágio do espelho ele começasse, mas não concluísse. Tem alguma coisa que fica em stand-by, que fica... como que eu vou dizer? Que falha. É como se o estágio do espelho houvesse alguma coisa que vai, mas ele não vai mais. E no que ele não vai as trocas pulsionais que aconteceriam a partir dele também. Como, por exemplo, o acesso à linguagem, o olhar, os significantes atrelados aos objetos, as funções atreladas aos objetos, carrinho vrum, vrum, em vez de rodar rodinha, entende? Então, é como se houvesse alguma coisa que falha, que impede, que interrompe algo da ordem do estágio do espelho, é o ponto que nós estamos até aqui. Mas a gente ainda vai avançar um pouquinho mais nessa direção. Mas até aqui responde? Sim, sim, Renata, obrigada. Seguindo um pouquinho mais adiante, página 159. Para a gente poder avançar, veja, então, a atenção das crianças autistas é concentrada nessas sensações autogeradas, a ponto, estamos em touching ainda, delas parecerem surdas ou mesmo cegas. Isso você já deve, hoje ninguém mais pensa, mas, por exemplo, é bastante comum que na investigação do autismo ainda se façam exames físicos com a criança para constatar se ela não tem problemas de audição ou de visão, correto? Porque no que ela não estabelece contato visual, você chama e ela não escuta, a primeira impressão que tem ela deve estar com alguma questão auditiva, porque eu chamo e ela não escuta. E regularmente se leva no fono, inclusive o fono faz parte do protocolo, não é? Se leva no fono para avaliar se é uma questão de escuta ou de recusa da escuta. Se é uma questão do aparelho auditivo, né? Ou de uma recusa de usar o aparelho que está lá intacto.
Então, esse é um ponto importante. Há aí uma certa sensação de que a concentração da criança é tão autogerada na relação desse objeto autístico totalmente eu, que ela, então, parece surda ou cega. O que faz todo sentido, porque, gente, para eu escutar, eu vou escutar alguma coisa que vem de fora. Para eu enxergar, eu vou enxergar alguma coisa que está de fora. Se eu estou totalmente centrada e concentrada num objeto totalmente eu, nem há trocas pulsionais com o que está de fora pelo campo da visão, nem trocas pulsionais pelo campo da audição, percebem? É uma recusa dessas trocas pulsionais. Continuando, com isso, segundo ela, não há outra perspectiva no tratamento analítico, além de se orientar em direção à queda, e esse ponto é importante, veja, a queda, né, do objeto autístico, inclusive rumo à substituição por um objeto transicional. Não, já antecipo que o Maleval e o Eric Lohan não concordam com essa ideia. Essa ideia é da Tushing. Então, Tushing, na década de 70, 72, mais específico, quando ela circula o que seria o objeto transicional, ela chega à seguinte construção no seu livro O Autismo e as Psicoses na Infância. Ela chega à construção de que é necessário, no tratamento analítico de crianças autistas, providenciar a queda do objeto autístico. E, mais do que queda, a construção do objeto transicional no lugar do objeto autístico. Tudo bem até aí? Essa é a proposta da Tushing, mas não é a via que nós vamos efetivamente trabalhar. Essa é a proposta da Tushing para a gente chegar onde a gente vai trabalhar. Tushing insiste muito no fato de que os objetos autísticos têm uma dureza da qual o sujeito procura se apropriar. Por que essa dureza? Para impedir e proteger a relação com o mundo exterior que o invadiria. Porém, parece pouco contestável que existam objetos autísticos simples que não são duros, tiras, cadarços, fitas, brinquedos de borracha, ou seja, nós temos objetos autísticos que não são duros, que são flexíveis. Temos objetos autísticos, inclusive, com dinâmica própria, isso é bem interessante, olha. Trata-se de objetos dotados também de movimento, ventilador, hélice, peões, rodas. Ora, o sujeito os anima, tipo a fita que ele balança, a bola que corre da mão, ora, esses objetos se animam sozinhos, como, por exemplo, o ventilador, a máquina de lavar roupa, a batedeira, o liquidificador, igual a gente tinha falado na semana passada. Então, por que o autista parece fisgado pelo movimento de objetos assim, que pode ficar horas observando? Lembra que eu falei para vocês do menino que observava furacões e tudo que girava? Então, tudo que girava, máquina de lavar roupa, gira, ele observa. O vaso sanitário, gira, ele observa. Tudo que girava, ele ficava completamente encantado e seria capaz de ficar... Se a máquina de lavar roupa gastasse 1 hora batendo roupa, ele ficava 1 hora olhando o movimento da máquina de lavar roupa. Então, tem alguma coisa que fisga nesses objetos com movimento, esse sujeito autista, que também fisga nos jogos eletrônicos, diga de passagem. Jogos eletrônicos com muita repetição, já perceberam isso? Esses jogos eletrônicos? Então, veja, sem dúvida, por uma razão evidenciada por Tushing, não somente o propósito da dureza, mas o propósito das outras determinadas propriedades dos objetos, a saber que o sujeito procura integrá-las. Integrar, inclusive, este movimento. E este movimento vocês vão observar no movimento de flap, nas estereotipias e assim por diante. O flap é uma estereotipia. Tushing nota pertinentemente que as crianças autistas parecem ter a impressão de ser uma coisa inanimada, titubeando na borda do mundo vivo e do humano. Tornar-se vivo é, para elas, algo assustador. E aí, olha que interessante a leitura que ela faz sobre as estereotipias, inclusive. É como se, de algum modo, as estereotipias fossem também uma lógica de um ser inanimado. Em que sentido? As estereotipias não são, por exemplo, se eu decido dançar e saio dançando, eu tenho nessa dança uma intenção, uma coreografia, um começo, um meio e fim, espero estar sendo assistida. Nas estereotipias, não é como uma dança, não tem uma intenção, não tem uma coreografia, não espero estar sendo assistido, simplesmente é um movimento.
Então, o movimento das estereotipias parecem estar mais atrelados a esses objetos autísticos que se movimentam, como, por exemplo, o helicóptero, a hélice, o ventilador, etc., do que propriamente um movimento intencional, como, por exemplo, uma dança ou uma coreografia. Deu para entender onde que ela está colocando aí, inclusive, as estereotipias? Nesse movimento desses objetos que também são flexíveis. Fechando essa parte, a gente está na 161. Na 161, então, qual a relação entre o objeto autístico e o duplo? Em alguns pontos, inclusive, pode parecer que eles se confundam. As crianças autistas que se sentem inanimadas encontram no seu duplo uma dinâmica vital essencial. Lembra, falar, em vez de eu falar, vai ser o Mickey Mouse que fala por mim. Em vez de eu pegar o copo, eu vou pegar a sua mão, e sua mão vai pegar a água para mim. Deu para entender? Então, essa dinâmica vital essencial em que, no duplo, eu coloco a vida que em mim não está, né? Então, elas se sentem inanimadas e encontram no seu duplo uma dinâmica vital, ou seja, esse ânimo que falta, de inanimado, animado, tão manifesta que desaparece tão logo se desliguem do objeto. Tushing não se atém à frequência dos objetos dinâmicos entre os objetos autísticos simples. Sua perspectiva genética, que baliza as etapas do desenvolvimento do sujeito, faz com que ela foque nas propriedades nocivas dos objetos autísticos. Então, veja, a gente precisa avançar para além da Tushing, porque a Tushing, no final das contas, ela acaba repousando e paralisando numa ideia de que os objetos autísticos são, no final das contas, fundamentalmente nocivos. E se são nocivos, é necessário, e ela vai apostar, na queda dos objetos autísticos. Se nós estamos propondo não a queda dos objetos autísticos, mas o uso dos objetos autísticos na clínica, a gente precisa avançar para além da Tushing. Tudo bem? Avançando para além da Tushing, a gente tem aí na página 163 e 162 a ideia, a diferença entre objeto autístico e objeto transicional do mesmo modo, deixando bem claro que, embora vocês podem encontrar semelhanças entre objeto autístico e transicional, eles não são, de modo algum, a mesma coisa. Essa parte da página 62, 63, 64 tem como objetivo, fundamentalmente, distinguir os dois, mas eu quero avançar para a máquina da Temple. Por isso, eu vou pedir para que vocês, tiverem dúvida nessa parte, retomem com cautela, mas já antecipo. Mesmo que, vez por outra, objeto autístico e objeto transicional pareçam semelhantes, eles não são a mesma coisa. A Tushing, inclusive, ela chega a apontar que a máquina da Grandin seria um objeto transicional e não um objeto autístico. E aí vem toda a complexidade disso. Os clínicos que atendiam a Grandin tratavam a máquina, o brete é aquela máquina do abraço, aquela máquina de apertar. Quem conhece o mundo agro, o brete é aquele negócio que você prende o boi para vacinar, né? Que o boi passa num corredor, a madeira segura ele bem seguro para você poder vacinar, dar remédio, fazer o que você precisa ali da questão do boi. O brete é isso, né? Então, havia entre os profissionais que acompanhavam a Grandin uma questão se o brete era nocivo ou não era nocivo para a Temple. Mas é interessante a posição da mãe dela. E aí vamos ler só essa parte aqui para ver a importância da mãe da Temple, e isso está nas biografias, na biografia da Temple e nas outras biografias, o quanto, no final das contas, os pais, eles acabam decidindo qual teoria eles vão seguir, né? E isso interfere completamente nas consequências para o sujeito desses acontecimentos. Se a mãe da Grandin, Temple Grandin, determina que o objeto é nocivo, ela arrancaria o brete. E aí, qual seria o futuro dela? Mas a mãe decidiu que o objeto não era nocivo e o manteve. Mas veja, a gente fica dependendo dos pais concordarem ou não concordarem com uma certa ideia que a gente propõe. Então, a gente tem que conseguir propor essa ideia de um modo muito claro e, às vezes, até convencê-los de que é a melhor proposta. Então, veja,
a máquina de Grandin é, ao mesmo tempo, um objeto autístico, tá joia, Marta? É objeto autístico ou objeto transicional. Segundo ela, a própria Grandin, sua estabilização se fez graças à construção da máquina, que teria a capacidade de amainar a hiperatividade do seu sistema nervoso, ou seja, a Grandin dizia, não tire a máquina de mim. Eu preciso dela para apaziguar essa velocidade dos meus pensamentos. A maior parte dos clínicos, por outro lado, que a atenderam, né, se inquietou com o fenômeno e muitos fizeram a proposta de separar a Grandin da máquina do Brecht. Separar do seu objeto porque consideravam que o Brecht que ela construiu era nocivo, porque a separava do mundo externo. Ou seja, faziam com que ela diminuísse essa atividade, essa angústia, mas, ao mesmo tempo, apaziguava tanto que ela não iria ao mundo, porque ela estava completamente ali fechada com o Brecht. Deu para entender a lógica? Só que aí veio a importância da mãe. Os profissionais falavam, vamos tirar porque faz mal. A mãe disse não. A mãe disse que ela não adotou a mesma atitude, quem decide, no final das contas, é a mãe, porque ela era uma criança, né? E ela escreveu para a filha, que na época era uma estudante, não se preocupe tanto com o Brecht, é só uma nana, né, uma naninha. Lembra que quando você era pequenininha, né, você rejeitava qualquer nana, não suportava? E o que ela diz? Não siga a lógica desses profissionais que querem arrancar o Brecht. O Brecht sempre foi, de algum modo, útil para você, mantenha ele aí quieto. Então, veja, a diferença entre objeto autístico e objeto transicional, certamente eles têm alguns pontos em comum. É possível confundir um com o outro, todavia um observador atento, como a mãe da Grandin foi, ou seja, a nana é o objeto transicional e você sempre recusou. O Brecht é um objeto autístico do qual você construiu e precisa dele. A nana você não precisava, sempre recusou. Esse Brecht não é um objeto infantil, transicional, que precisa ser abandonado. Ele é importante para você, deixa ele quieto aí. Mas a mãe teve essa importância. A mãe da Temple, que tem um olhar muito mais atento do que os profissionais que estavam atendendo, não confundiu um com o outro. Então, veja, como a mãe da Grandin nota que é precisamente característico da criança autista não ter tido objeto transicional, que seria a nana, né? Então, em sua infância, Temple não tinha nana, mas tinha fixações em objetos giratórios, ou podia ficar horas sentadas na praia, fazendo deslizar areia entre os dedos e erguendo minúsculos montinhos ali de areia. Então, a mãe constatou, não, isso não é um objeto da infância, do qual ela tem que abandonar. Isso é de outra ordem. Deixa ele quieto aí. E aí, aqui eu já coloquei roxo para poder fazer a diferença. Aqui, então, o Malevol já começa a apontar a diferença entre a Tushing e ele, o casal Lefort e ele. Ele diz o seguinte, de encontro a Tushing, sustentaremos aqui que o objeto autístico e o objeto transicional não podem se confundir um com o outro, dado que são radicalmente distintos. Existem, primeiramente, diferenças manifestas. A persistência tardia do objeto autístico complexo, ou seja, o objeto transicional, ele surge muito cedo e é abandonado. À medida que a criança vai avançando na linguagem, ele vai sendo abandonado, porque ela tem outros recursos para dar conta. O objeto autístico, não, ele permanece. Então, o objeto transicional vai sendo abandonado sozinho, o objeto autístico permanece. O objeto transicional tende a desaparecer sozinho, a relação transitivista do sujeito autista com o seu objeto, enquanto a nana é mais diferenciada, e, sobretudo, o fato de que o objeto autístico complexo é uma criação do sujeito, e não um objeto que já estivesse lá. Por exemplo, o Brecht não estava pronto, ela criou o Brecht para si. O objeto autístico simples, você pega ele no mundo, caneta. O objeto autístico complexo, você o constrói para você. Você o inventa para você, ele não está pronto no mundo. Isso é muito importante. Então, ele não é encontrado no entorno imediato, né? Você vai construir um. Todavia, essas diferenças toleram algumas exceções. Certos objetos transicionais persistem tardiamente, mas é mais raro, ao passo que certos objetos autísticos complexos que são adotados e não criados pelo sujeito, por exemplo,
a máquina de lavar roupa ou a televisão, ou o computador, hoje a gente colocaria, ou o celular, ou o tablet, né? Não nos deteremos, pois, em tais diferenças. Mas veja, pulando para cá, porém, aqui a diferença encontra-se mascarada por aquilo que eles têm em comum, pois ambos são sedativos. Para que serve tanto objeto transicional quanto objeto autístico? Sedar. Eles apaziguam o sujeito que reage vivamente quando eles são retirados um ou outro, transicional ou autístico. Em contrapartida, o objeto transicional é usado para amainar a perda, ou seja, ele substitui a perda. Nunca para animar um sujeito, pois a criança dotada de objeto transicional já é um sujeito desejante. Por que ele é um sujeito desejante? Já marcado pela falta, sujeito dividido, passa pela castração. Marcado pela falta significa marcado pelo desejo, porque onde há falta, há desejo. Então, a diferença fundamental é que a criança dotada de objeto transicional é um sujeito dividido, é um sujeito desejante. Então, seu objeto fálico, seu primeiro tesouro, atesta uma simbolização da perda que comanda toda a animação libidinal. Né? Então, o objeto transicional, ali onde ele acontece, a gente já supõe um sujeito dividido. Né? Avançando um pouquinho mais, só para fechar essa parte aqui, então a comparação do Fort-da, que a gente já falou do carretel, que eu joguei para debaixo e peguei de volta, perdi e recuperei. Esse aponta para a neurose, aponta para o sujeito dividido, aponta para a perda, aponta para o objeto transicional. Do lado do objeto transicional, temos o Fort-da. Do outro lado, do lado do objeto autístico, nós temos as condutas on-off, do autista, que ilustra claramente dois momentos distintos da relação do objeto de gozo e atesta maneiras específicas do seu trato. Né? Então, o carretel aponta para o objeto transicional, eu perco e recupero, eu perco e substituo. E, no caso do objeto autístico, on-off, eu retiro, eu mato. Lembram disso? Ou seja, o objeto autístico, ele dá vida. Eu ligo, on. Eu retiro, eu mato. Ele cai, ele desliga. Então, não é uma perda que eu recupero ou substituo, como é o sujeito dividido. É um ligar e desligar em que eu vivo ou morro. E essa morte é representada pela crise de angústia. Desse ponto... E aí, se tiverem dúvidas, vocês me falam, a gente vai pular para o Brecht da Temple, página 100, eu até marquei algumas coisinhas aqui, mas a gente vai direto para a Temple, tá? Objeto autístico do Joy, página 184. Aqui, achei. O Brecht da Temple. Alguma dúvida até aqui? Podemos ir para o Brecht da Temple para pegar como exemplo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos adiante. O Brecht da Temple, ele deu vários outros exemplos aí, inclusive o do Joy, mas a gente não pode ir em todos os exemplos, senão a gente não vai avançar no texto, mas recomendo, obviamente, que todos leiam todos os exemplos. Mas vamos aí começar com o Brecht da Temple. A Temple falava que o Brecht era uma autoterapia. Bom, né? O que é uma autoterapia? É um método que ela mesma desenvolveu para conter a própria angústia, para aquietar o cérebro que funcionava rápido demais, para diminuir a inquietação dos seus pensamentos, a inquietação motora, a inquietação de modo geral. Então, ela falava que o Brecht é uma espécie de autoterapia que dava para ela uma certa contenção de toda essa velocidade, de toda essa inquietação, de toda essa angústia. Então, veja, o que é, então, o objeto autístico da Temple, que é um objeto autístico complexo, que ela construiu, não achou pronto, que é esse Brecht, né? Então, veja, Temple Grandin, também aqui, enfatiza mais ainda a função energética da sua extraordinária criação mecânica. Ela teve muito cedo a intuição de que precisava construir para si mesma uma máquina de bem-estar, por isso que ela chama de autoterapia. Então, a máquina de bem-estar, ela era dominada por crises de angústia que lhe pareciam excessivas. O pensamento era excessivo, a movimentação era excessiva, o corpo era excessivo, tudo era excessivo. Se tudo era excessivo, todos os estímulos lhe pareciam excessivos, a luz era excessiva, o som era excessivo, deu para entender? Tudo invadia excessivamente diante de um corpo que sentia excessivamente.
Nesse sentido, ela cria, então, uma máquina de bem-estar que tinha como propósito regular seus estímulos excessivos, tá? A história da sua autoterapia, ela própria deu esse nome, centrava-se na construção de uma máquina. Então, não era uma terapia que aconteceria na relação com uma outra pessoa. Era uma terapia que aconteceria na relação com uma máquina, mesmo porque as pessoas não lhe eram muito suportáveis, né? Já quando ela estava pequena, relatava que gostava de confeccionar objetos. Desde o terceiro ano do ensino fundamental, estamos falando de uma criança de 7, 8, 9 anos de idade no máximo, né? Lhe vem o desejo de construir um aparelho que lhe proporcionaria um bem-estar por meio do contato. Ela poderia ir a alguém e pedir um abraço? Poderia, mas o contato tinha que vir de uma máquina. E por que de uma máquina? Uma máquina eu controlo. Uma outra pessoa, ela pode abraçar mais forte ou mais fraco. Eu posso pedir, ela pode recusar o abraço. Eu posso não querer e ela pode me invadir com o abraço que eu não pedi. Uma máquina, eu controlo a força, a velocidade, o momento, ou seja, eu tenho um domínio. Lembra que a gente falou de uma onipotência? Eu tenho uma relação de onipotência com o objeto autístico, né? Então, o desejo de construir um aparelho que me proporcionava um bem-estar por meio do contato. E no final dos meus estudos secundários, levados a tranco e barrancos numa grande solidão, entremeadas por crises de nervos, problemas de comportamento e sofrimentos físicos, que ela consegue executar uma prensa de contenção, cuja ideia lhe ocorre ao observar os animais amedrontados e eriçados sendo presos num brete. Ela constata que eles se acalmam quando as paredes se fecham devagar por sobre seus flancos. A máquina que ela lhe proporciona para si um apaziguamento. E aí tem um ponto interessante. A Temple se identifica mais com pessoas ou com animais? Ela própria diz que ela se identificava mais com as vacas do que com seres humanos de verbo e linguagem. Na cabeça dela, parecia que aquilo que acalmava as vacas era mais provável acalmá-la do que as pessoas que se acalmavam pela via do verbo. E isso é a fala dela na biografia. Então, veja, ela diz assim, já é Temple falando, quando criança, costumava imaginar o esconderijo de mais ou menos 1 metro de largura por 1 metro de altura. E o brete que acabei construindo era aquele esconderijo secreto, tão desejado nos meus sonhos infantis. Às vezes eu me perguntava se aquele brete não iria tomar conta de mim e me impedir de sobreviver sem ele. Só um parênteses interessante, vez por outra, acho que a Carmen atende com essa característica. Vez por outra, a gente tem, por exemplo, crianças que adoram entrar dentro do consultório naquelas tocas. Normalmente a gente tem no consultório aquelas barraquinhas, você tem crianças que o atendimento todo é viabilizado com ela dentro de uma toca minúscula, que diga de passagem, às vezes ela quer, inclusive, que você entre naquela toca minúscula junto com ela, ou seja, o consultório todo aberto lhe deixa inquieta. Dentro daquela toca minúscula, ela consegue ter uma redução do espaço que permite que ela funcione melhor. Então, essa ideia desse confinamento, desse esconderijo de 1 metro quadrado, funciona para outras crianças, para outros sujeitos também. Então, veja, às vezes eu me perguntava se aquele brete não iria tomar conta de mim e me impedir de sobreviver sem ele. E então, compreendi que o brete era apenas um aparelho de imobilização feito de restos de compensado. Era um produto da minha mente. Os mesmos sentimentos que eu tinha no brete poderiam ocorrer fora dele. Os pensamentos eram criações da minha mente e não do brete. Isso é interessante, ou seja, o brete permitiu ela pensar, porque fora do brete, os pensamentos eram tão acelerados, os estímulos eram tão invasivos que ela não conseguia se organizar. No brete, ela conseguiu se organizar para poder levar essa organização para fora do brete. Ou seja, ela não estava se tornando dependente do brete, ela precisava dele para se tornar independente dessa inquietação. Então, a máquina reguladora é uma invenção original a partir da qual toda a existência de Grandin se estrutura por derivação metonímica, né? Depois de ter consagrado seu mestrado às prensas de contenção rurais, ela passou, então, a fazer comunicações científicas e assim por diante. E aí a gente tem um ponto interessante. A máquina do brete
permitiu que essa menina, que terminou o ensino fundamental, aos trancos e barrancos, se tornasse uma doutora na área de zoologia, zootecnia, acho que é zootecnia a área dela, nessa área de questão animal. Então, como que essa menina, que mal terminou a escola aos trancos e barrancos, se organizou para se tornar doutora numa área? Justamente pelo pensamento que conseguiu se organizar a partir do brete. Se ela tivesse, talvez, feito esse brete até antes, ainda no início da infância, se ela tivesse conseguido comunicar para alguém essa fantasia que ela tinha de um esconderijo de 1 metro quadrado, talvez ela tivesse se organizado antes para passar pelo ensino fundamental com menos trancos e barrancos, né? E aí vem, então, como é que funcionaria isso, segundo o casal Lefort, a Tush, e agora essa proposta do Eric Lohan e o Maleval. Então, veja, esta última tem a função de motivação, escreve ela. A última são a questão das comunicações científicas, da vida profissional, essas palestras que ela dá. Constitui uma criação original que lhe permite certa contenção do seu gozo, graças ao que o funcionamento funcional se estrutura. Ela possibilita uma certa aceitação da expressão dos seus sentimentos e daqueles manifestados a ela pelos outros, né? Então, Grandi considera que é graças à máquina que ela chega a controlar a sua agressividade, aprender a sentir e aceitar que lhe demonstrem afeição. Então, todavia, nenhuma falta é cavada no campo do grande outro. E aí vem a questão, o limite dessa máquina, o limite do brete. Então, nenhuma falta é cavada no campo do grande outro, onde o sujeito pudesse vir a alojar o objeto perdido do seu desejo. A prensa, escreve ela, me dá uma sensação de estar sendo agarrada, acariciada, ninada delicadamente pelos braços da minha mãe. É duro de pôr preto no branco, mas é também uma maneira de aceitar esse sentimento. Essa máquina, então, não é um indício de uma falta, como seria o objeto transicional. Pelo contrário, essa máquina tem o objetivo de preencher o sujeito, de mantê-lo sem perdas, sem experimentar a perda, né? Ela gera um imaginário incestuoso. Por que incestuoso? Como se ela pudesse ter o abraço da mãe a qualquer momento sem ter que demandar da mãe, entende? Porque demandando da mãe, você pode me dar um abraço? A mãe pode dizer sim ou não. Ela faz uma máquina que simula o abraço da mãe, então é como se ela tivesse o corpo da mãe para si. De modo que não teria como indicar mais claramente que, para Grandi, o objeto A se encontra incluído numa borda protetora. Então, ao invés de eu ter que solicitar o abraço, demandar o abraço, ou seja, apontar para o desejo, porque quando eu demando porque eu desejo. Ao invés de eu apontar para o desejo a partir de uma demanda, eu simplesmente, o que eu gostaria e demandaria a partir do desejo, eu construo como, a partir de uma borda protetora, aquilo que eu gostaria de receber da minha mãe, eu recebo do brete, do objeto. Eu passo a ter o corpo da minha mãe num objeto do qual eu domino. Olha que coisa interessante. Ou seja, o objeto A não está como objeto causa do desejo, não está no furo, na falta, na barra. O objeto A está na borda. E essa é uma diferença fundamental entre a neurose e o autismo. Então, o autismo mascara a perda simbólica. Entende por que mascara a perda simbólica? Porque quando tem perda, eu tenho que constatar a perda desejando e demandando. Mãe, você pode me dar um abraço? O autismo mascara a perda simbólica. Ao invés de eu pedir para a mãe um abraço, eu crio uma máquina do abraço. Que, evidentemente, encarna o duplo. Tush notou isso, William e Joy confirmaram claramente, porém, esse não é exatamente o caso de Grandi, que construiu o objeto autístico particularmente complexo. A sua máquina não é um duplo dela mesma, em contrapartida, encontra suas raízes no tratamento duplo. Não é o duplo, porque, no final das contas, a máquina representa aqui a mãe, e o duplo seria uma representação dela mesma, ou seja, no duplo eu pego a função vital que me falta, no duplo. Por exemplo, o cachorro, o Mickey Mouse e etc. No objeto autístico, eu não faço a representação vital daquilo que me falta. No objeto autístico, tem a ver aqui, no caso, com o duplo que é construído no lugar daquilo que poderia me faltar, para não constatar a perda.
Grand não esconde o fato de se identificar com os animais, isso a gente falou e é bem interessante, por isso que as prensas foram construídas. E aí ela fala, eu me identificava mais com os animais, e aí, além disso, ela queria que seu segundo livro, mas não foi esse o nome não, o título que ela tinha pensado é O Ponto de Vista de uma Vaca, porque é como se, de algum modo, esse fosse o ponto de vista dela, ela se vê nisso, o mundo a partir do ponto de vista de uma vaca. Meus esquemas de pensamento visual são mais próximos dos animais do que dos pensadores verbais. Então, isso é ela que diz. Ela pensa mais sensório, mais com o corpo, como uma vaca, na perspectiva dela, do que os pensadores verbais que vão pensar pelo desejo, pela demanda, pelos significantes e assim por diante. É assim que ela se vê. Não estou dizendo que na teoria é assim também, estou dizendo que é assim que ela se vê. E é importante pensar o que eles dizem nos autorrelatos, nas autobiografias. Então, qual que é o tratamento do duplo operado pelo objeto autístico complexo? Veja, o projeto da máquina de bem-estar se elabora em torno de uma espécie de caixa, parecido com um caixão, parece meio mórbido, e é interessante porque é para guardar o corpo. Então, essa tal dessa caixa, esconderijo de 1 metro quadrado, ela própria diz que parece com um caixão. Um caixão não é o lugar que a gente vai quando está morto, e aí a gente volta para o on-off, para o ligar e desligar. Então, é muito importante sublinhar ela que tenha o controle de ligar e desligar sua máquina. A ideia da onipotência que a gente falou lá atrás. Então, veja, para introduzir um corte do gozo desregulado, o brete de engranding é construído conforme uma anticâmara da morte. Por que uma anticâmara da morte? Com o qual se encena o controle da própria perda. Que é uma coisa que encena mais o controle da perda do que uma anticâmara da morte? Eu vou para uma câmara de morte, mas decido ligar ou desligar. Ou seja, decido morrer ou não morrer. Ou seja, a maior perda seria a perda da vida, a morte. E ela cria uma espécie de onipotência diante de um objeto que ela própria nomeia como uma espécie de câmara de morte. É muito interessante. Então, só pegando aqui uma parte que ela diz, não há nada de surpreendente no fato de que ela pode assinalar, abre aspas, a morte nos batedouros é muito mais suave do que a morte natural, segundo a perspectiva dela. Se eu pudesse escolher, preferia passar por um sistema de abate industrial do que ainda viva ter as minhas tripas arrancadas por coiotes ou leões, embora eu acho que tem modos menos terríveis de morrer também, né? Sublinhemos novamente a esse respeito que os objetos autísticos não são sedativos da mesma ordem dos objetos transicionais. Esses últimos, os objetos transicionais, testemunham uma simbolização apaziguadora da falta, mas a falta nunca deixou de existir. Ao passo de que os objetos autísticos, né, deixa mais ou menos entrever a conexão com o objeto real que comanda a pulsão de morte. Né? Então, para eu não dar conta da falta, da perda, no final das contas, o objeto autístico me aproxima muito da morte. Tanto da morte que, quando ele é arrancado, a sensação que o sujeito autista tem é de morte, que é a crise de angústia, percebe? Diferente do objeto transicional, que, como ele está ligado à perda, quando arrancado, eu tenho uma experiência de perda, não de morte. Então, por isso, essa máquina da Brete ela é interessante para pensar a diferença entre esses dois objetos. Para a gente poder fechar, e aí eu vou pedir para vocês avançarem um pouquinho mais, mas deixa eu só pegar aqui um pedacinho, eu até marquei as partes que eu acho mais interessantes, mas eu queria pegar só aqui, para fechar. A diferença entre Maleval, Lefort e Tushing em relação ao objeto, tá? O casal Lefort, página 194. Os Lefort, eles não concedem os objetos autísticos em um lugar principal, visto que consideram que o autista não pode extrair nenhum objeto do grande outro, né? Então, o casal Lefort nem chega, de fato, a circundar o objeto autístico como algo muito importante, como a Tushing fez na década de 70. Seguindo, o duplo, concluem, pode ser ter a função de suplência muito mais eficaz do que aquela do próprio psicótico pode encontrar, o qual, por uma dependência, está cravado no seu grande outro e no objeto que lhe cabe no real. O duplo
também está no real, mas pode fazer a separação com um grande outro. Continuando. Todavia, os Lefort não se estendem sobre a especificidade da estabilização de Grandin, elaborada não diferentemente do duplo animal, mas a partir de uma maneira de tratá-lo, construindo a prensa de contenção. Ao se ater a isso, parece mais nitidamente que os objetos autísticos complexos permitem um enquadramento imaginário do objeto de gozo operado ao se apoiar no duplo. Disso resulta um efeito de dinâmica subjetiva que nem Tush nem o Lefort levaram em conta. Em resumo, o que ela está dizendo é, embora tanto o casal Lefort quanto Tush tenham avançado no conceito da borda, e diga-se de passagem, o conceito da borda tenha se construído fundamentalmente com o casal Lefort, assim como o conceito de objeto autístico tenha se construído com o Tush, nenhum dos dois, nem o casal Lefort, não dos três, né? Nem o casal Lefort, que são dois, e nem a Tush, de fato conseguiram colocar a questão do duplo e do objeto autístico como fundamentais no tratamento e acabaram apontando mais para os efeitos nocivos desses dois. Essa seria a diferença fundamental. Nesse sentido, qual que é a importância, e aí no encontro que vem a gente vai para as ilhas de interesse. Qual que é a importância, então, aqui para a gente pensar essa questão tanto do duplo quanto do objeto autístico, para a questão da transferência no tratamento? Lembre-se, a análise só é análise porque o analista analisa a transferência, o que significa que eu tenho que buscar alguma ordem transferencial em todos os casos que eu atendo, seja com neurose, com psicose, com autismo. Então, a pergunta que fica como é que fica a transferência no caso de autismo? A transferência, no caso do autismo, tem a ver com o lugar privilegiado que nós vamos dar para os elementos da borda, para o objeto autístico, para o duplo e para as ilhas de interesse. E talvez por isso o tratamento analítico com autista seja diferente de todos os outros tratamentos, pelo privilégio que se dá aos elementos da borda. Então, veja, a transferência autística pode se apoiar em objetos da mesma natureza que os objetos autísticos complexos. Tanto uns quanto os outros vêm no lugar do duplo, de modo que não são os objetos nocivos e devastadores teorizados por Tush. Ela negligenciou o traço dinâmico de que frequentemente são portadores. Então, veja, a transferência autística pode se apoiar em objetos da mesma natureza que os objetos autísticos complexos, ou seja, eu posso construir, do mesmo jeito que a Tush construiu o Brecht, eu posso construir uma transferência com o autismo. Olha que interessante. A Grandin construiu o objeto autístico ao longo de anos, tentando dar conta de uma inquietação que ela tinha. O que a gente está propondo é que a transferência pode ser construída como um objeto autístico complexo. Isso é interessante. Tanto uns quanto os outros vêm no lugar do duplo, de modo que não são os objetos nocivos desvalorizados, teorizados por Tush. Então, a Tush colocou o duplo mais como nocivo e o objeto mais como nocivo, e a gente está propondo uma outra posição, e em vez de nocivo, como possibilitador, portanto, da transferência. O autista tem uma intuição confusa disso, ele até capta que desse gozo seria preciso automutilar-se para animar o seu ser e regular o gozo. Por vezes, chega a mimetizá-lo para não realizá-lo. Então, para a gente fechar, e aí no encontro que vem vão ser as ilhas de competência e o grande outro de síntese. Então, veja, por que a gente vai valorizar os objetos autísticos e o duplo? Porque é aí que nós vamos localizar a transferência. É aí que a gente vai localizar a pertinência da clínica psicanalítica com crianças, ao invés de impedir ou impossibilitar ou tentar fazer a queda dos objetos autísticos, nós vamos valorizá-los para poder, então, sustentar a transferência nessa valorização do duplo e do objeto autístico. Fechando com Eric Lohan lembra a esse respeito a afirmação do casal Lefort, segundo o qual, sem objeto, não há grande outro. Ela, de certo, se referia ao menino lobo, mas eles esclareciam. Um componente autístico aparece tão logo não haja mais um objeto em causa entre o grande outro e o sujeito. O que caracteriza o autismo é, com efeito, um grande outro sem objeto.
Privar o sujeito autista do seu objeto leva esse sujeito autista com efeito a um retraimento e não lhe deixa outra saída que não procurar um suporte para o seu gozo em partes do seu corpo. E nisso de partes do seu corpo, inclusive machucando o próprio corpo, diga de passagem, se arranhando, se batendo. Não à toa, quando a gente proíbe os objetos autísticos, é bastante comum que o sujeito comece a se machucar. Né? Então, veja o que o Lefort está dizendo. Se não existe um grande outro sem objeto, se eu retiro o objeto, como que eu vou poder oferecer uma relação com o grande outro a esse sujeito autista? Então, ao invés de retirar o objeto, eu preciso fazer com que este objeto autístico sirva de algum modo para possibilitar o encontro com o grande outro a partir de um grande outro que é suposto sujeito, né, o analista aí no lugar de sujeito suposto saber. Um lugar de outro com maiúscula que a gente vai cair, obviamente, tem que cair, porque você não ocupa um lugar de saber ou de mestria, mas de uma suposição de um certo lugar. Então, não privar o objeto autista, o sujeito do seu objeto autístico, mas, na verdade, procurar neste objeto e no duplo as possibilidades do tratamento. A gente fica neste ponto e a gente continua no último item da borda, que são as ilhas de competência. A gente começou com o duplo, passamos, então, pelo objeto e vamos para as ilhas de competência, os interesses específicos, para poder entender, então, a quantas andam o outro, e que veja que a gente já está antecipando aqui, grande outro de síntese. Então, não é qualquer grande outro, não é um grande outro que fala demais, é um grande outro de síntese, é um grande outro que tem pouco a dizer, mas diz só o que é essencial. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, eu espero vocês daqui 15 dias, certo? Para a gente entrar no terceiro e último elemento da borda. Combinado? Então, bom descanso, boa semana para vocês. Boa semana de feriado. Tem feriado na quinta? Um abraço. Obrigada. Tchau, Alana. Tchau, Manu. Tchau, Juliana, Liliane, Luciana, Priscila, Daniela. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.